Olá, meu nome é Kleber Del Claro e estamos aqui mais uma vez para mais uma palestra. Dessa vez, uma palestra sobre por que estudar comportamento animal. Por que é tão importante estudarmos essa ciência. Muito bem, vamos então iniciar a nossa palestra de hoje. As questões comportamentais, elas têm intrigado a humanidade, despertado a curiosidade humana desde os tempos mais remotos. Isso é muito facilmente perceptível pelas pinturas rupestres, por exemplo, dos homens, né, das cavernas, dos homens mais antigos do nosso planeta. Há mais de 700, 800, 1000 anos já vemos essas pinturas, esses rabiscos por aí, até formas bem mais elaboradas do que rabiscos em tempos recentes, né? Como as cavernas na França, as cavernas mesmo aqui no Brasil, na região de Goiás, na região do Piauí, onde nós vemos muita expressão humana, né? De desenhos da natureza e sempre relacionados com fauna, relacionados com flora, mostrando que o ser humano já tinha interesse e um interesse muito antigo pelo comportamento dos animais pela natureza. Esse interesse fez muito do nosso próprio despertar humano, de nós mesmos crescermos como humanidade, tá? O homem pré-histórico, ele tinha que se atentar ao comportamento dos animais, ele tinha que se atentar à ecologia do seu ambiente, porque ele precisava descobrir o que comer, como lidar com o alimento, como não ser comido pelo seu próprio alimento, como a gente vê aqui, não é? Como crescer, como reproduzir, tá? Era uma luta pela vida, uma sobrevivência diária. Essa história, então, de entender o comportamento animal, ela passa por um ponto muito importante, que é o ponto da gente entender o que é um organismo. Se nós não entendermos o que é um organismo, nós dificilmente entenderemos o comportamento animal e a estrutura desse comportamento como si só, tá? Então, olhemos essa borboletinha aqui. Você está vendo uma borboleta. Essa borboleta, ela tem um genótipo, uma carga genética. Essa carga genética que ela herdou dos seus pais, não é? Vai dizer como essa borboleta será morfologicamente, quais serão suas expressões fisiológicas, ou seja, o tamanho, a cor das suas asas e como essas asas vão estar relacionadas umas com as outras, com o sistema neurológico dessa borboletinha, com o sistema endócrino, fisiológico dela. Finalmente, a interação dessas características morfológicas, fisiológicas, comportamentais que essa borboleta tem com o ambiente, ou seja, essa interação fenológica total dessa borboleta, né, do seu genótipo com o ambiente, vai expressar um fenótipo na forma de vários tipos de comportamentos, cores, formas, tá? Que será, em último caso, o elemento que será julgado pelas forças da seleção natural. Então, a seleção natural, ou seja, o ambiente como um todo, selecionará os indivíduos que estão mais ou menos adaptados no meio, deixando seus descendentes, por recombinação, com alguma interferência de mutação, produzindo a sua contribuição para as gerações futuras. Pois bem, quando nós olhamos o organismo humano, por exemplo, nós temos que nos lembrar que nós não temos sofrido nenhuma modificação morfológica grave, grande na nossa estrutura física já por volta de 200 mil anos. Tá? A nossa evolução, ela passou a ser uma evolução muito mais mental, intelectual, aqui dentro, ó, na caixa craniana, do que nos outros aspectos físicos gerais do organismo. E ela foi muito rápida, principalmente a partir de 70 mil anos para cá. Nesse período, por volta de 70 mil anos, acredita-se que o homem sofreu uma grande evolução cognitiva, uma grande mudança cognitiva, talvez uma alteração genética muito grande, um salto evolutivo, não é? Que permitiu esse homem desenvolver uma função psicológica muito apurada em termos de aquisição de conhecimento e principalmente de percepção, de atenção, de associação, memória, raciocínio e a transmissão desse pensamento, a transmissão dessa linguagem para os outros.
O homem, de fato, passou a fazer aquilo que a gente chama de fofoca. Porque antes da revolução cognitiva, era um ser humano que via as coisas e não imaginava a repercussão dessa coisa no futuro. A partir da revolução cognitiva, ele pode especular o que acontecerá no futuro e influenciar os outros à sua volta. Isso fez com que o homem avançasse tecnologicamente e cientificamente, desenvolvendo várias revoluções, como a agrícola, industrial e aumentativa de hoje. E dentro disso tudo se encaixa o estudo do comportamento animal. E por que nós devemos estudar comportamento animal? Por que isso continua sendo muito importante para o avanço da espécie humana? É um desafio muito grande a gente entender os aspectos genéticos relacionados aos aspectos interativos sociais que geram um fenótipo e como isso responde à seleção natural. Como isso vai resultar em um valor adaptativo, a capacidade de deixar descendentes e um fitness mais apurado. Antigamente nós tínhamos poucas ferramentas, até 50, 70 anos atrás, da gente investigar como qualquer característica, inclusive genética, fisiológica, endocrinológica, morfológica de um animal, iria interferir no seu valor adaptativo futuro. Hoje, com os avanços da computação, com os avanços da genética, com os avanços da matemática, da estatística, nós podemos fazer isso de uma forma muito mais elaborada e muito mais abrangente, com impacto não apenas no dia a dia nosso, mas com um impacto também no nosso dia a dia futuro. O homem hoje ele pode entender não apenas o comportamento dos animais na natureza, mas o seu próprio comportamento social, o comportamento de grupos de indivíduos como um todo, como interagem, como deixam de interagir. Vejam os algoritmos de internet. O homem pode entender o comportamento de manadas, pode entender o comportamento de grupos de indivíduos que ele cultiva, como gado, como galinhas, como porcos, como os animais de cultivo. O homem pode entender o comportamento e padrão genético de parasitos que estão dentro do seu corpo, que estão dentro dos animais e das plantas que ele vai cultivar. Então, o comportamento animal hoje, ele se tornou uma ferramenta extremamente diversa e multidisciplinar e muito importante para o desenvolvimento das sociedades humanas. Vamos aqui nessa aula mostrar alguns exemplos disso. Então, senta aí que lá vem história. Vou contar uma historinha para vocês que eu gosto muito e que ilustra muito bem o comportamento animal hoje, como nós estudamos ele, todas as ferramentas que a gente usa e como ele tem impactos, não apenas no conhecimento do animal, do mundo animal, mas impactos também para a vida do ser humano, tá? Existe um ratinho lá nos Estados Unidos, o arganaz do campo, que ele é um roedor, ele vive em tocas subterrâneas, ele mora ali no centro dos Estados Unidos, vai até o sul do Canadá. Esse diabo desse ratinho, ele é monogâmico, forma um casalzinho, macho e fêmea. A grande maioria dos outros arganazes do campo são todos poligâmicos. Um macho tem várias fêmeas, fêmea copula com vários machos. Esse, particularmente, forma um parzinho, um casalzinho. E isso levou os cientistas a ficarem intrigados e a trabalhar com isso, tentar entender o que estava acontecendo. Pois bem, por que será que foi bom a gente estudar um ratinho do campo? Se ele é monogâmico ou poligâmico, para a gente entender como é que isso afeta o comportamento nosso humano. Vamos pensar um pouco, não é? Pois bem, assim como qualquer outro primata, nós temos uma organização social. E essa organização social nossa, humana, como dos outros primatas, ela é caracterizada muito por relacionamentos. Olha essas imagens, não é? Muito parecidos os grupos. Pois bem, a formação e manutenção de casais, aquilo que a gente chama em ecologia comportamental de pair bonding behavior ou a monogamia, ela pode ter desencadeado o desenvolvimento do cérebro social. Ela pode ter ajudado a desencadear o cérebro social, a evolução do nosso cérebro e da nossa vida social. Tá?
Será que a monogamia levou a isso ou a evolução da sociedade é que levou à monogamia? Não é? Ovo ou galinha? Pois bem, seria a revolução cognitiva um resultado da nossa vida em sociedade? Ou seria, ou será que o resultado da nossa vida em sociedade é que levou ao desenvolvimento da revolução cognitiva? São coisas que intrigam a gente. São coisas que deixam a gente muito, intrigado e tentando entender o que acontece no nosso mundo. Pois bem, o pessoal foi então estudar esse ratinho, o arganaz do campo, e fizeram uma primeira hipótese, não é? Que é do Larry Young, que talvez fosse uma causa proximal do desenvolvimento dessa monogamia. Vamos fazer um estudo morfológico funcional. Fazendo esse estudo de anatomia, histologia, citologia, fisiologia, eles descobriram que esse ratinho tinha uma região no cérebro dele, o pálio ventral, que era muito mais desenvolvido do que o pálio ventral nos ratinhos que eram poligâmicos. E eles acabaram relacionando o desenvolvimento desse pálio ventral com uma ação reforçadora a certos tipos de comportamento. E perceberam que quando esse ratinho copulava com uma mesma fêmea várias vezes, havia uma grande liberação de um neuropeptídeo cerebral, arginina vasopressina, o AVP, que dá uma sensação de satisfação nesse ratinho. Ela é liberada como um feedback positivo, uma recompensa para aquele machinho em ficar com aquela parceira. Quanto mais ele transava com aquela parceira, mais AVP era liberado, mais sensação de satisfação ele tinha. Então ele passava a procurar cada vez mais aquela parceira. Muito bem. Hoje em dia, nós fazemos outras técnicas para entender o que está acontecendo. A gente faz também comparação fisiológica, comparação de filogenias. A gente olha a evolução histórica, aonde que estão esses ratinhos na árvore genealógica, qual o grau de parentesco de um com o outro, quais espécies são poligâmicas, quais tendem à monogamia, quais têm um sistema de acasalamento variável, não é? Com base em filogenias, com base nas nossas especulações, a gente tenta inclusive traçar linhas de como poderia ter acontecido a evolução de um comportamento como esse. Então nós imaginamos, no caso do arganaz do campo, por exemplo, que a grande maioria, todos os machinhos eram poligâmicos, que tinham grupos de fêmeas que eles tentavam dominar e controlar, como acontece com vários mamíferos. Os machos podiam estar praticando infanticídio para conseguir mais acasalamento por meio do extermínio de filhote e deixar as fêmeas prenhas novamente. As fêmeas promíscuas, para proteger os seus filhotes contra o infanticídio praticado pelos machos, podem ter se tornado mais agressivas ou então podem ter se agrupado mais. Então, essa maior agressividade que pode ter desencadeado nas fêmeas em função do infanticídio causado pelos machos, pode ter feito com que os machos, para que conseguissem uma cópula, precisassem fazer guarda da parceira, evitando com isso uma grande parte da promiscuidade das fêmeas. Isso pode ter levado machos a se tornarem cada vez mais paternais, cuidando dos seus filhotes, e levado à formação de pares monogâmicos no futuro, como por exemplo o arganaz do campo. Tá bem? Então, nós passamos a estudar também a base genética dessa monogamia. O pessoal passou a estudar um pouco mais profundamente esses ratinhos e descobriu o seguinte, né? Que existia uma ratinha na pradaria, né? A ratazana das pradarias, o Micrutus orcogaster, né? E eles passaram a estudar o seguinte nesses ratinhos aí, tá? Qual que é o gene qual que é o gene que estamos ali, nesse arganaz do campo? Qual que é o gene ali que está fazendo a produção dessa neurovasopressina? E descobriram que o gene que fazia a grande produção dessa vasopressina era o AVPR1A. Tá? Então eles pegaram o AVPR1A, isolaram esse gene, colocaram ele dentro de um gene viral transferidor para replicá-lo, fizeram cópias adicionais desse gene, criaram uma solução, colocaram dentro de uma seringa e injetaram isso nos ratinhos, tá? Injetaram isso nos nossos arganazes, no seu pálio ventral,
Injetaram isso no glutamen, que é uma outra região do cérebro, e também injetaram outro tipo de gene para testar. O que eles conseguiram ver é que quando você injetava o AVPR1A no pálio ventral, o ratinho desencadeava uma monogamia ainda mais acentuada, muito mais acentuada, procurando cada vez mais a parceira e ignorando fêmeas desconhecidas. Isso levou o pessoal a ter cada vez mais certeza que estava tudo relacionado com o pálio ventral e com o gene AVPR1A. Passaram a estudar então esse gene mais profundamente, tá? Mais profundamente. E aí pegaram um ratinho poligâmico para fazer um teste decisivo, um outro ratinho, uma outra espécie, o Micrutus pennsylvanicus, tá? Pegaram esse ratinho agora, ele é poligâmico, e deram injeção de AVPR1A no pálio ventral dele. E notaram que ele foi se tornando monogâmico. Então, ratinhos geneticamente modificados tornaram-se monogâmicos, dado ao recebimento de AVPR1A, que desencadeia a produção de vasopressina quando ele copula com uma mesma fêmea várias vezes. Ora, muito interessante, não é isso? Um gene que codifica um comportamento e esse comportamento ele é reforçado pelas interações sociais dentro do grupo. Então tem uma grande interação genótipo-ambiente produzindo um fenótipo monogâmico. Então tá. E o que nós, seres humanos, temos com tudo isso? Temos a ver com esse ratinho. Como que isso contribui para a nossa própria compreensão da nossa vida em sociedade? Já vimos ali atrás no outro slide que a formação de pares em primatas antropóides pode ter sido a chave do sucesso para a vida social, para a conquista do habitat, né? E que é muito importante essa vida social, os relacionamentos para nós. Será que nós temos esse AVPR1A também? Gente, não é que nós temos. Ele está no nosso cromossomo 12q nas faixas 14 e 15. Temos 3 sequências dele que se repetem e podem ser polimórficas. Nos ratos são 5, em nós são 3. No nosso AVPR1A temos os alelos RS1, RS3 e GT25, que são os que se repetem, produzindo a vasopressina, tá? Já sabemos que determinados tipos de repetições nessas sequências do AVPR1A em humanos estão relacionados com em não ter esses genes ou em ter esses genes, apenas um desses genes, com autismo ou com idade para iniciação sexual, impulso, ou ter muitos desses genes com altruísmo, tá? Ou seja, essa parte do nosso DNA tem de fato um grande e real impacto sobre o nosso comportamento social, muito relacionado com o nosso comportamento sexual. Olha que loucura! Sabendo disso, o pessoal da Suécia, né, o pessoal do TOS, eles foram estudar a reprodução e fizeram um experimento fantástico, pegando e comparando, né, homens gêmeos, né, nascidos entre 1944 e 1971, e como tinha sido a vida social desses homens, o comportamento desses homens, os casais que esses homens formaram ao longo da sua vida. Fizeram entrevistas com as esposas desses homens, tentando quantificar, por exemplo, né, através de testes adaptados do Partner Bonding Scale aplicado em animais, adaptaram para o ser humano, para entrevistas, tentando entender, por exemplo, aspectos de interação afiliativa, por exemplo. Perguntando para as mulheres, né? Quantas vezes o seu parceiro te beija? Quantas vezes você beija o seu parceiro? De proximidade, né? Quantas vezes você gosta quando seu parceiro está perto? Até que ponto? De reciprocidade. Quantas vezes vocês fazem alguma coisa juntos no lar que não é apenas uma tarefa do lar, é alguma outra coisa, um lazer juntos, não é? E através de várias e várias dessas perguntas foram caracterizando esses homens em mais monogâmicos e em menos monogâmicos, assim como o comportamento deles. Foram criando um ranking. Quanto maior no ranking, maior a fidelidade. Então, seja, quanto mais a esposa sentia satisfação, coesão, expressão afetiva, mais você caracterizava esse homem como superior no ranking de fidelidade, no ranking de monogamia. E foram avaliar os genes desses homens e testes genéticos mostraram que os homens mais altos no ranking são os que tinham mais desses alelos ligados ao AVPR1A.
quanto menos alelos eles tinham, mais baixos eles eram nos rankings. Então, os resultados mostraram finalmente que homens que tinham os 3 alelos polimórficos eram extremamente monogâmicos, muito altos nos rankings. E eles liberavam grandes quantidades de vasopressina nas relações com as suas esposas. Maior satisfação, maior fidelidade, um feedback positivo muito grande. Aqueles que tinham poucos desses genes tinham dificuldade em relações interpessoais e alguns, inclusive, desenvolviam formas até mesmo graves de autismo. Olha que interessante. Quando esses homens morreram, vários deles foi permitida uma autópsia pelas famílias. E o pessoal descobriu que quanto maior, né, no ranking, quanto mais monogâmico, esses homens também tinham uma maior região da amígdala, que a gente já sabe que é uma região do cérebro que está muito associada à monogamia. Olha que coisa, que confirmação importante morfológica. Então nós estamos usando morfologia, histologia, anatomia, comparação filogenética, comparações evolutivas, comparações intraespécies, testes de manipulação experimental, testes de avaliação genética, testes de avaliação morfológica. Olha quanta coisa junta, quanta multidisciplinaridade, quanta matemática tem nisso, quanta estatística para nós entendermos o comportamento animal moderno, não é? Muito bacana isso. Tudo isso leva a gente então a responder o porquê. Por que o animal é monogâmico, por que ele é poligâmico? Essas respostas aos porquês começaram com Charles Darwin. Além da causa, qual o efeito de um comportamento? Por que um dado animal se comporta em uma certa razão, uma certa situação de um modo e em outra de outro? Qual o impacto do comportamento sobre o valor adaptativo do animal, sobre sua chance de deixar descendência? Não é? Qual o seu reflexo sobre as populações, sobre as espécies no futuro? Tudo isso a gente aprendeu com Charles Darwin. E nós podemos trabalhar dessa maneira também, nós podemos estudar o comportamento animal e as implicações do comportamento animal em animais assim que a gente nem imagina que podem trazer algum benefício para a compreensão humana do mundo, da sociedade, do nosso ambiente. Olha, por exemplo, nós aqui no meu laboratório trabalhamos com pseudoescorpiões. Esse pseudoescorpião aqui que a gente trabalha, o Parathemis nidificator, né? Paratheminoides nidificator, ele é um bicho muito bonitinho, muito curioso. Aqui nessas imagens vocês vão ver. Eles moram embaixo da casca de árvore, eles formam agregações, eles formam agregados de muitos indivíduos juntos. Nós temos machos e fêmeas cooperando. As fêmeas formam ninhos de seda, onde elas criam os filhotinhos lá dentro. As ninfas fazem ninhos de muda. Tá? Os machos fazem defesa, proteção e limpeza da prole. Nesse sistema social, tem divisão de casta, quase uma casta, né? Tem divisão de trabalho. E os machos, principalmente os machos maiores, eles ficam mais na periferia das colônias, tomando conta dessas colônias e as protegendo. Os machos caçam e trazem alimento para o grupo. E essa imagem que vocês estão vendo aqui agora é uma fêmea, numa época de falta de alimento, se entregando de comida para as suas ninfas. Ou seja, é um processo que a gente chama de matrifagia. A mãe se entrega de comida para os filhos e nós mostramos que esse fenômeno ele reduz drasticamente o canibalismo entre os indivíduos e aumenta a sua vida social. Olha só, vamos ao próximo slide aqui, a gente mostra isso. Esse caso extremo de cuidado maternal, onde a fêmea se entrega de comida aos filhos, é uma estratégia para evitar o canibalismo e aumenta a tolerância individual. Nós temos mais de 10 trabalhos publicados com esse animal. Alguns deles a gente tem em revistas de grande impacto, como Behavior Ecology and Sociobiology, né? E a gente conseguiu demonstrar ao longo de todos esses trabalhos o seguinte: há características nessa espécie que convergem para uma sociedade elaborada. O que acontece? Eles têm um ninho comunal. Para ter um ninho comunal, precisou haver o quê? Uma tolerância coespecífica, uma redução da intolerância. Eles têm então caça cooperativa, caçam junto.
Eles têm divisão do alimento e de tarefas. Eles têm cuidado parental cooperativo. Todo mundo cuida dos filhotes, todo mundo cuida dos organismos da colônia. Eles têm sobreposição de gerações. Nós encontramos fêmeas reprodutivas vivendo em comunidade aqui nesses nossos ninhos há mais de 6, 7 anos juntas, tá? E a matrifagia, ela faz o quê? Ela reduz o canibalismo. Com isso, ela aumenta a tolerância coespecífica. Então, ela funciona como um feedback positivo em todo esse sistema social do parateminoides nidificata. Uma outra coisa que nós estamos estudando mais recentemente, nós temos descoberto, é que parece que há inclusive personalidade nesses animaizinhos. Há machos que são mais corajosos, há machos que são mais cuidadosos com os filhotes, há machos que são mais destemidos e eles protegem melhor as colônias, se aventurando, atacando grandes organismos, trazendo esse alimento para dentro da colônia. Tenho estudado muito isso com meu parceiro de muitos anos de trabalho, o Everton Tiso Pedroso, nessa área do conhecimento. Então, gente, o estudo do comportamento animal hoje, ele tem implicações abrangentes, imprevisíveis, surpreendentes. Quem diria que o estudo de um pseudo-escorpião pode nos ajudar a compreender melhor a socialidade, como as espécies se socializam, como que reduzem, né, a tolerância, como que aumentam a tolerância específica, a tolerância intraespecífica. Os estudos hoje, em todas as áreas, eles relacionam muito com matemática, com genética, com fisiologia. Tem implicações para a nossa compreensão da sexualidade, para leis, tem implicações para a nossa alimentação, tem implicações para a nossa saúde. Vejam essa pandemia da Covid, como é importante compreender o comportamento humano, comportamento de morcegos, comportamento de pangolins, não é? Para transmissão de vírus, transmissão de pandemias dentro da sociedade humana. Tem implicações para o ambiente aquático, tão agredido hoje, comportamento dos peixes, comportamento de libélulas, de odonatas, animais que são bioindicadores. Tá? Então, o estudo do comportamento animal, o estudo de ciência básica, ele é fundamental para a sobrevivência humana, no passado, no presente e será também no futuro. O estudo do comportamento animal, ele também não é apenas uma fonte apenas de conhecimento. Ele é um caminho para fazer com que as pessoas se apaixonem pela natureza. Espero que vocês tenham gostado. Esses são os meus contatos. Nos acompanhem na nossa página A Ciência que Nós Fazemos. Muito obrigado a todos vocês pela atenção.